Olá, quarto ano, quanto tempo que a gente não se vê? Como que vocês estão? Como é que tá sendo esses dias aí em casa com a família? Eu sei que no fundo a gente queria estar na escola, né? Conversando, estando com os nossos amigos, trocando informações, aprendendo. Mas esse é um momento que a gente tem que pensar não só naquilo que a gente quer, mas naquilo que é importante para nossa saúde, para nossa família, para nossa nação de um modo geral. Então, fique em casa, se resguarde, aproveita esse tempo que você está na sua casa, aproveita a sua família, aproveita para assistir filme, para descansar, para dormir, mas também para estudar. Eu tenho um puxão de orelha aí para dar aos alunos do quarto ano da manhã, porque eu tenho acompanhado essa atividade da plataforma e eu tenho visto muitos alunos que ainda não fizeram nenhum exercício. Gente, vocês não estão de férias. Nós estamos no meio do ano letivo, que já começou muito agitado. Nós não sabemos quanto tempo ainda vai durar essa pandemia. O nosso desejo é que acabe rápido, que a nossa rotina volte ao normal o mais rápido possível. Mas nós não sabemos quanto tempo vai durar. Então, não demore, não deixe para chegar no final do ano e ter que ficar contando pontos para passar. Vamos garantir a aquisição de conhecimento agora, vamos tirar dúvidas agora, porque quando voltar às aulas vai ser muito corrido. Então eu conto com a ajuda de vocês, ok? Hoje nós vamos ter atividade de produção textual e de língua portuguesa. Teria educação física, mas como a gente está em casa, não tem como. Fica correndo aí na tua sala, vai no quintal, dá uma volta, anda de bicicleta no quintal, faz de conta que é a educação física de hoje. Combinado? Hoje nós vamos começar falando sobre palavras escritas com G e com J. Essa atividade está no livro de português na página 41. Você vai observar que nós pulamos várias folhas. Por quê? Os nossos livros chegaram justamente naquela semana que foi a última semana de aula antes da pandemia. Por conta disso, nós já tínhamos feito muitas atividades no caderno. Por exemplo, o alfabeto, encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafo, tudo isso aí que está no nosso livro, nós já fizemos no caderno. Por isso que nós estamos pulando agora, mas depois nós vamos retornar. Mas para não perder tempo, nós não vamos fazer agora. Vamos lançar primeiro o que não foi falado ainda. E acabando de falar o que não foi lançado ainda, a gente retoma esses, fazendo como se fosse uma revisão. Combinado? Então hoje eu vou pedir para vocês abrirem o livro de português de vocês na página 41, onde está assim, ó, trabalhando a ortografia, palavras com G e J. Nessa página, vocês vão colocar a data de hoje. Hoje é dia 7 de abril, já começamos o mês de abril, já está chegando a Páscoa, que é a melhor época do ano. Então, coloquem aí no caderninho de vocês, no livrinho de vocês, e vamos começar acompanhando essa página. Essa página vem falando a respeito de palavras com G e com J que muitas vezes nos deixa em dúvida de qual letra usar. Por exemplo, a viagem é com G ou com J? Não sei. Nojento é com G ou com J? Não sei. Por que dá essa dúvida? Porque o som do G e o som do J, de modo geral, ele é muito parecido. Então, os erros são muito comuns por conta disso. Mas o livro vem tratando 4 pontos, 4 características que nos ajudam a descobrir se uma palavra é com G e 5 características que nos ajudam a descobrir se a palavra é com J. Começando então aqui na página 41, ele vem colocando o primeiro tópico, olha, substantivos terminados com agem, igem, ugem, ferrugem, origem, viagem, são palavras que são terminadas em G. Nessas não tem dúvida, sempre com G. Segundo ponto, substantivos terminados em ágil, égio, ígio, ógio, úgio, relógio, contágio, a gente está falando de contágio agora do corona, né? Contágio, terminou em ágio, égio, ígio, ógio, úgio, vai ser com G. Terceiro ponto, nomes derivados de outros nomes também escritos com G. Por exemplo, massagista é com G ou com J? Eu vou pensar na origem da palavra massagista. Massagista vem da palavra massagem. Se massagem é com G, massagista também é com G. Segue a mesma lógica. E o próximo ponto, que é o ponto 4,
são outros modelos, outros casos. Por que outros casos? Porque tem casos que não tem uma regra específica, não terminam com agem, nem com igem, nem com ugem, nem com ágil, nem com égio, nem com ígio, nem com ógio, nem com úgil, e também não é derivado de uma outra palavra com G, mas mesmo assim tem G. Por exemplo, auge, estrangeiro, gengiva. Então são palavras que não têm uma regra específica, mas que também são com G. Na página 42, a gente vai ver 5 pontos de palavras com J. O primeiro deles, palavras de origem indígena ou africana. Nós falamos de etnia lá em geografia, lembra que nós falamos de palavras que vieram de lá? Fizemos um questionário até aqui na plataforma de palavras que têm origem africana ou indígena. Sempre que uma palavra for de origem africana ou indígena, ela se escreve com J. Por exemplo, canjica. Por exemplo, acarajé, pajé, com J, ok? Segundo ponto, palavras derivadas de outras palavras em já. Por que já? Não já de joju. Porque esse ponto é para o já. Laranja, laranjeira, laranjada. Tem a mesma origem que o laranja e tem já? É tudo com J, então. Todas as formas de verbos terminados em já ou ga. Se a palavra é um verbo terminado com jar ou ga, é com J, não tem como ser com G. Viajar, J. Gorjear, J, ok? Quarto ponto, palavras da mesma origem derivada de outras que têm J. A mesma coisa. Quando nós falamos do G, eu dei exemplo de massagem. Massagem é com G, massagista é com G. Aqui é a mesma coisa. Nojo é com J, nojento também é com J. Segue a mesma origem, segue a mesma concordância de letra. E o quinto ponto, que é a mesma coisa que a gente falou também no G, são aqueles casos que não tem uma regra específica. É com J porque é com J. Por exemplo, manjedoura, traje, sujeira, não tem uma regra específica para eles. São com J porque são com J. Na verdade, essas dúvidas com relação ao G ou J, elas vão acabando à medida que a gente vai lendo. Ler é muito importante por isso, porque a gente vai aprendendo as novas palavras e como elas são escritas. Língua portuguesa é feita de treino. Treino de leitura, treino de escrita, que pouco a pouco a gente vai criando uma habilidade natural de perceber se a palavra é com G ou com J, mesmo esquecendo a regrinha. A gente vai aprendendo e incorporando no nosso raciocínio, no nosso dia a dia, esses conceitos de, não, é com G, é com J, a gente vai acertando sem muito problema. Mas para que isso aconteça, ler muito é a chave principal, ok? A partir de agora, eu vou deixar vocês um pouquinho sozinhos, realizando atividade muito simplesinha, falando de G ou J. Essa atividade está na página 43 e na página 44. Um questionário simples que vocês vão fazer muito rápido. E na página 45 é uma criação de texto, uma produção de texto, onde vocês vão fazer um poema baseado em um poema aqui da página 33. Então, o que vocês vão fazer? Vão na página 33, vão ler o poema, vão ler o que está sendo pedido e vão criar um novo texto com os seus pensamentos, com o que você quer escrever, ok? Daqui a pouquinho, quando for 10 horas, eu vou estar no chat Tira Dúvidas ao vivo com vocês. Quando vocês forem entrar no chat Tira Dúvidas, liguem o microfonezinho para que eu possa ouvir vocês e não esqueçam também de ativar a câmera para que eu possa ver. Se por acaso, por algum motivo, você não conseguir entrar na sala Tira Dúvidas, não tem problema, a tia vai deixar gravar dessa sala e quando você puder, você vai lá e assiste. Mas o ideal é que você consiga tirar esse tempinho, não vai ser muito demorado, ok? 10 horas a gente se encontra então no nosso chat Tira Dúvidas ao vivo, tá bom? Beijão, façam a atividade, daqui a pouquinho a gente se encontra. Tchau, tchau!